Olá! O Brasil lembrou em agosto deste ano os 14 anos da Lei Maria da Penha, importante para tipificar o crime da violência doméstica. Com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social, as denúncias de violência doméstica aumentaram muito neste ano desde março. Por isso é importante nos unirmos com conhecimento para enfrentarmos esse mal. Está começando hoje o curso de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste primeiro módulo, nós vamos conhecer sobre os direitos humanos e alguns documentos internacionais que tratam do assunto. O fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher não é algo novo, nem no Brasil e nem no mundo. Infelizmente, essa é uma realidade que milhares de mulheres passam todos os dias. No Brasil, isso começou a ser discutido principalmente a partir da discussão da Lei Maria da Penha. Mas agora, por ocasião da pandemia da Covid-19, em 2019, nós trouxemos novos pontos para o debate. Alguns pontos que, inclusive, estão presentes nos novos módulos que vocês vão dialogar no curso. Esse primeiro módulo, ele pretende fazer um cenário maior de como é que essa violência é introduzida no Brasil, como é que se começou a discutir a questão da violência e qual é o paradigma para a discussão dessa violência. Para nós, é muito importante discutir o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher numa perspectiva de direitos humanos, afirmando que essas mulheres têm todos os direitos que são garantidos internacionalmente a todos os humanos, sobretudo o direito de permanecer com a sua integridade física e psicológica protegidas, tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Além da questão do paradigma, que é um paradigma de direitos humanos, o fenômeno da violência familiar contra a mulher também deve ser dialogado com relação ao seu conceito. Qual é o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher? Esse conceito não é igual no Brasil e no resto do mundo. Para a ONU, que para nós é a grande referência, a violência doméstica ela é semelhante à violência de gênero, ou seja, é uma violência que ela é causada principalmente pela sua condição de vulnerabilidade em razão do seu gênero ou sexualidade. Para entendermos melhor o paradigma dos direitos humanos no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é importante saber suas características. Direitos humanos são históricos, ou seja, eles são construídos historicamente, tanto que eles surgem a partir do debate da vulnerabilidade causado pelas duas grandes guerras mundiais. Foi naquele momento em que a população mundial necessitava de pactos internacionais que surgiram, então, a normatização desses direitos. Eles são construídos historicamente, não são dados, as pessoas não nascem com eles prontos, eles são construídos a partir de sua realidade histórica e social. Além de imaginarmos a questão conceitual, é importante falar também sobre a questão dos direitos humanos. Que direitos humanos são esses que essas mulheres também são credoras? Para os pensadores que nós dialogamos, o conceito de violência doméstica e familiar com a mulher fala principalmente de direitos humanos. Que direitos humanos são esses? Nós estamos nos referindo aos 30 direitos humanos que são referenciados pela ONU. Direitos humanos, para nós, são aqueles direitos que são positivados nas legislações nacionais e internacionais. A ONU considera 30 direitos referentes aos seres humanos no mundo todo. E, infelizmente, esses direitos não chegam iguais para todas as pessoas. Mulheres têm sido muito mais credoras desses direitos. Não por acaso. Nós estamos falando de direito à liberdade, direito à saúde, direito à integridade, direito à livre manifestação, direito à liberdade, direito à paz, em última instância, que é a quinta dimensão dos direitos humanos. Para falar em paz, necessariamente nós temos que falar em enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Respeitando os documentos internacionais, nós vamos discutir principalmente a Convenção sobre todos os tipos de eliminação de violência contra a mulher. Essa convenção é internacional e ela chega ao Brasil e é principalmente discutida pelos movimentos de mulheres. Hoje, após o aprofundamento dessa convenção, nós conseguimos normatizar a legislação e reconhecer esses direitos. No Brasil, a nossa principal referência é a Lei Maria da Penha, também seguida da lei do feminicídio.
Para a Lei Maria da Penha, nós damos, e aí vocês vão aprofundar muito mais nos outros módulos, mas aqui nós achamos importante chamar a atenção para o que a Lei Maria da Penha contribuiu para o enfrentamento da violência contra a mulher. Além de mobilizar todas as organizações que precisam proteger esse direito, ela principalmente descortinou a realidade da violência que ocorre dentro dos lares. Os lares que para nós podem parecer sagrados e que era assim historicamente tomado no Brasil, a partir da Lei Maria da Penha, nós conseguimos visualizar que eles não eram tão sagrados, que violências podiam acontecer dentro desse espaço, mas sobretudo que as pessoas e o Estado tinham sim que discutir o que ocorria dentro desses lares. Essa, para nós, é a maior contribuição da Lei Maria da Penha, demonstrar que tanto a sociedade quanto o Estado precisam estar atentos para o que ocorre dentro de casa, já que esse, infelizmente, é o espaço de maior vulnerabilidade no caso de mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Outra lei de extrema importância para nós é a lei que reconhece o feminicídio. Essa lei também foi fruto de muito diálogo e debate entre os movimentos sociais que não conseguiam distinguir entre os diferentes tipos de homicídios que ocorriam na sociedade. O homicídio que nós queremos nos referir, e aí chamado de feminicídio, é aquele homicídio que é causado pela sua condição de mulher. A mulher aí é vítima simplesmente porque é mulher. Esse é um homicídio que demanda uma série de políticas públicas especializadas para a prevenção e para a punição. É claro que a gente chama muito mais atenção para a questão da prevenção, né? Qualquer tipo de violência deve ser denunciada, mas a partir do momento em que a legislação reconheceu a existência da violência familiar contra a mulher e do feminicídio, canais de comunicação entre a sociedade e o Estado foram criados. Os disque denúncias, né, os aplicativos de denúncias, os serviços que recebem denúncias. E assim a gente pôde conhecer melhor esse fenômeno. A partir desse conhecimento, então, demandar políticas públicas que realmente deixem essas mulheres a salvo de seus agressores. E assim tentar evitar que esses feminicídios ocorram. A violência doméstica e familiar contra a mulher é um fenômeno multifacetado. Ele tem muitas faces, muitas nuances que precisam ser averiguadas para que a gente possa realmente enfrentá-lo. Por conta disso, as várias políticas precisam estar presentes para esse debate. Claro, é um fenômeno assustador, né? A cada dia, 9 mulheres na América Latina morrem vítima de feminicídio. No Brasil, 3 mulheres morrem vítimas de feminicídio por dia. Esse fenômeno, certamente, pelos seus dados, já demonstram que nenhuma política sozinha consegue dar conta. Nós precisamos aí de saúde, assistência, educação, segurança, justiça. Daí porque várias organizações da sociedade civil têm demandado que a formação cotidiana, a fala cotidiana de todos os atores públicos sobre o tema conseguiriam reduzir esse fenômeno. Para nós, o importante é dizer que violência familiar contra a mulher não é uma questão interna, não é uma questão de dentro de casa. Também não é uma questão só de saúde, não é uma questão só de assistência. É uma questão mais ampla, é uma questão que precisa chamar todas as políticas de direitos humanos para a construção de soluções que realmente deem conta das multifaces desse fenômeno. O Brasil, apesar de ter uma legislação referencial sobre o tema, a Lei Maria da Penha, que agora completa 14 anos, é um dos países que tem mais problemas com relação à violência contra a mulher, e especificamente a violência doméstica e familiar contra a mulher. O Brasil é o 5º país da América Latina a matar mais mulheres. Esses dados por si só dão conta de que é preciso chamar a sociedade a atenção sobre a importância de romper com o ciclo de impunidade e chamar também a sociedade para que a gente possa ter políticas efetivas que previnam outros tipos de violência que acabam por empurrar mulheres mais ainda para a violência doméstica e familiar.
A partir da pandemia, algumas questões vieram à tona e a gente, enquanto movimento social, também dialogou com o Estado sobre a importância de políticas públicas que reconheçam essas outras realidades. Quem de nós não lembra, por exemplo, da primeira mulher que morreu vítima da Covid-19? Era uma mulher doméstica. Ela morreu porque foi acometida pelo coronavírus a partir do contato com sua patroa. Essa mulher não teve a possibilidade de parar e cuidar da sua família. Essas são questões que nos levam a debater sobre qual é o papel da mulher na sociedade e como isso tem influenciado na violência que ela sofre cotidianamente. Outra questão importante foi que, nos primeiros decretos da pandemia, já apareciam, por exemplo, a questão do trabalho doméstico como um trabalho essencial. Ao contrário de outras mulheres que puderam ficar em suas casas protegendo suas famílias e, portanto, protegidas da Covid-19, mulheres domésticas tiveram que sair para trabalhar. Essas mulheres enfrentam um fenômeno muito mais sério do que qualquer uma outra mulher. Além de ter que trabalhar com a dupla jornada, que é normalmente muito cansativa e também muito penosa para mulheres, essas mulheres também tinham que dar conta de outras famílias, a família de suas patroas e seus patrões. A partir desse debate, nós entendemos, então, que mesmo os movimentos que têm dialogado todos os dias sobre o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, precisam chamar outros movimentos para esse diálogo. Aí nós entramos com os sindicatos, a saúde, a assistência, a educação, as questões trabalhistas, né? Como que a violência doméstica e familiar, ela se intercala, tem interface com esses outros ramos do conhecimento e como que essas políticas podem contribuir para que essas mulheres sejam menos vítimas desse tipo de violência. O fato de 14 anos depois da Lei Maria da Penha, nós chegarmos à conclusão de que tivemos mais de 15 mil mulheres assassinadas no Brasil, vítima do feminicídio, vítima da violência de gênero, faz com que a gente amplie esse debate e chame algumas outras realidades para a discussão. A questão, por exemplo, do modelo de masculinidade vigente no Brasil tem sido cada vez mais presente na formulação de políticas públicas. Os homens e o modelo como eles implementam suas relações com suas mulheres, o machismo estruturante, patriarcal, a forma como nós formamos novas crianças, novos homens e mulheres que dialogarão com esse tipo de violência no futuro, são temas que precisam estar presentes. Outra questão importante que a ONU tem chamado a atenção é a participação feminina no aspecto político, o empoderamento feminino. Esse é um debate que no Brasil vem ganhando corpo, tanto que as organizações conseguiram uma grande vitória, que é o fato de nós termos uma cota para a participação de mulheres em eleições, tanto municipais quanto estaduais e federais. Essa participação não se dá por acaso. As leis são formuladas por essas mulheres, a partir do momento em que elas têm condições de levar esse debate ao parlamento. Ao contrário, nós tínhamos leis formuladas por homens, com todo o seu histórico machista e patriarcal. Isso, com certeza, influenciava no tipo de legislação protetiva que chegava à mulher. Nesse aspecto, o Brasil tem avançado, mas ainda tem marcas assustadoras. Apesar da garantia da legislação que cada mulher tenha o direito de se candidatar, que os partidos políticos tenham a obrigação de garantir 30% dessas vagas para mulheres, isso ainda não impacta nos resultados. A sociedade brasileira ainda não vota mais em mulheres. Isso porque o histórico de mulheres, de participação de mulheres na esfera política ainda é muito jovem. Então nós precisamos discutir isso de forma mais ampliada, né? Como e qual é a importância dessas mulheres na política? Não por acaso, as mulheres estando na política certamente terão um olhar mais voltado para o fenômeno da violência contra a mulher, tanto na sua prevenção quanto na sua punição. Também é preciso afirmar a importância de que as mulheres têm que ocupar espaços no mercado de trabalho, tanto no mercado de trabalho formal quanto informal.
A questão, por exemplo, de mulheres no judiciário tem sido determinante para que o CNJ tenha políticas específicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ele tem feito sistematicamente campanhas que chamam a sociedade para denunciar e dar visibilidade a esse tipo de violência. A pandemia da Covid-19 nos chamou a atenção, como já falamos, sobre as outras faces desse fenômeno. Agora, além disso, também precisamos avançar no sentido de quais políticas nós precisamos ter presentes para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. O atendimento a essas mulheres tem demonstrado que, por vezes, elas voltam para a realidade de violência porque não possuem efetivas políticas que as tirem desse risco. Foi na pandemia que nós conseguimos enxergar qual era a qualidade desse atendimento, tanto que várias normas foram editadas no sentido de humanizar o atendimento para essa mulher, de dar efetivas condições para que ela não volte à sua condição de violência e, especialmente, para que ela consiga denunciar, sair do ciclo de violência. Baseado nisso, nós desenhamos, então, vários módulos para o curso de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que dão conta dessas várias faces que o Brasil apresenta e que o mundo apresenta. Uma coisa que nós aprendemos é que não dá para discutir violência doméstica e familiar dentro de um estado, dentro de um município ou dentro de um país. Esse é um fenômeno global. Para isso, então, para tentar dar conta dessa multifacetada realidade, nós trazemos, então, um debate que fala sobre trabalho e mulher, que fala sobre modelos de masculinidade, que fala sobre atendimento psicossocial a essa mulher, sobre educação e a importância do setor de educação para o enfrentamento dessa violência. Especificamente, dialogaremos sobre a legislação nacional e quais são as garantias que essa legislação traz para a mulher vítima de violência. Também, uma coisa que nós consideramos de extrema importância é falar sobre o papel das organizações da sociedade civil, né, que têm hoje estado muito próximas a essas mulheres e crianças, muitas vezes, inclusive, mais próximas do que as políticas públicas. Então, nós precisamos aí afirmar a importância das organizações da sociedade civil, inclusive por conta da participação da ONU, que é uma grande organização com essa característica que tem mobilizado o mundo todo, né, contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. E também, uma coisa que nós consideramos que era importante incluir é a mídia, né? Qual é o papel da mídia no enfrentamento da violência doméstica e familiar? Não por acaso. Isso porque nós sabemos que a abordagem que a mídia dá nos seus diversos veículos pode reforçar uma cultura machista que cada vez mata mulheres no Brasil. Chegamos ao fim da aula de hoje. No próximo módulo, você confere o processo de debate e construção dos direitos. Enquanto isso, você pode acompanhar todo o conteúdo deste módulo no ambiente virtual de aprendizagem pelo link cursos.fdr.org.br. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!